Vamos em frente. Coronel Tadeu, meu convidado a partir de agora. Coronel, a notícia que estamos discutindo aqui é a questão da saúde do presidente Bolsonaro. Conversando, a dona Michele Bolsonaro fez uma publicação há pouco, né, relatando um tombo sofrido pelo presidente Bolsonaro durante a madrugada. Médicos do presidente, dentre eles o chefe da equipe, Dr. Cláudio Birolini, conversou comigo há pouco, né, dizendo que aparentemente tudo bem, mas é uma queda de um homem de 70 anos, que passou por 3 cirurgias em uma semana, que não foi para casa numa prisão domiciliar humanitária e injustamente segue preso na sede da Polícia Federal. Coronel, disseram que haveria uma estrutura para monitoramento da saúde do presidente. Entretanto, um homem daquele tamanho sofre uma queda, esbarra num móvel e ninguém percebe. Onde está esse monitoramento? Ele existe de fato? Ou cumprir a missão de Adélio Bispo é a vontade de muitos ainda? Coronel, boa tarde, feliz ano novo. Seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde, Pitoli, boa tarde para você, para toda a sua equipe, para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um feliz ano novo para todo mundo, gente. Que 2026 venha com muita força, com muita alegria para todos vocês, para todos os seus familiares. Eu, sinceramente, depois de ver o presidente passar por 2 ou 3 cirurgias e ser encarcerado de novo, eu sinceramente não sou médico para fazer uma avaliação como essa, mas eu acho no mínimo estranho, né? A cirurgia, eu acredito que ela, por mais simples que seja, ela deveria requerer um pouco mais de cuidado, né? E foi exatamente isso que a gente não viu. E ele está numa cela coletiva, onde os outros colegas poderiam até monitorá-lo, né, quando ele passasse mal. Ele está numa cela sozinho, absolutamente sozinho. Ele é trancado lá dentro e lá ele fica, e se de repente ele passar mal na cama, tiver, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, muito provavelmente vai ser uma complicação muito grande, né, sem ter possibilidade de uma reação, de pedir um socorro, vai ficar meio complicado. E parece que foi isso que aconteceu. Ele, pelo que eu li aqui no relato, ele teve uma crise, aí caiu da cama e bateu a cabeça aí em algum móvel, né? Então isso mostra praticamente a fragilidade daquilo que pelo menos disseram, não vou dizer que prometeram, mas pelo menos disseram que ele iria ser monitorado num período pós-cirúrgico, né? Mas pelo jeito não é isso o que aconteceu. E a gente obviamente fica aqui triste, né? Porque se ele tivesse pelo menos um companheiro junto com ele na cela, a coisa poderia ser um pouquinho diferente, mas lamentavelmente isso nos entristece muito. E fica aí o alerta, né, para as autoridades que estão cuidando desse momento dele, né, desse cárcere, para que isso não se repita, né? Vamos ver agora as consequências desse acidente que aconteceu nessa madrugada. Tem que ir para casa, né, Coronel? Tem que ir para casa, né? Esse seria o correto, né? Esse seria o correto. Olha, quando você vê o Fernando Collor de Mello, né, que também está cumprindo uma pena, e por um motivo muito mais simples que o próprio Bolsonaro está aí numa... O problema dele acho que era uma apneia de sono, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E hoje ele cumpre prisão domiciliar em casa. Quando você vê Sérgio Cabral, condenado a 400, 500 anos, tomando banho de piscina na sua cobertura em Copacabana, dando dica toda sexta-feira de livro, de passeio. Aí você vê que a justiça se perdeu mesmo, né? A justiça acabou nesse país. A gente vê que são 2 pesos e 2 medidas, né? E aí a gente, praticamente isso revolta demais, a gente saber que bandidos, réu confessos estão aí usufruindo de todas as benesses da justiça e um brasileiro, um cara corajoso que resolveu peitar um sistema, fica aí sendo tratado dessa forma. Você vê que realmente há 2, 3, 4, sabe Deus quantas justiças nós temos no Brasil, né? Cada uma para um cliente diferente. Parece que é um atendimento preferencial mesmo. Para você isso, para você aquilo, para o outro isso, para o outro aquilo. E a gente vê que quando a justiça deveria pregar pela, como a própria palavra já diz, justiça, né? Pela equidade de procedimentos, pela igualdade de regras, né, isso não acontece, né, e esse é o Brasil que nós temos hoje de ponta cabeça, lamentavelmente. Saudade dos anos 70, 80, 90, onde pelo menos as coisas eram um pouco mais equilibradas, porque hoje a gente vê uma confusão muito grande, vê um disparate muito grande no que a justiça brasileira tem feito, aí tem protagonizado
desde primeira instância à Suprema Corte. Coronel, e ontem nós também acompanhamos uma publicação do Carlos Bolsonaro, filho do presidente, dizendo o seguinte: olha, cheguei para visitar meu pai e a visita é terça ou quinta, terça e quinta, das 9 às 11, no máximo 30 minutos por visita. Ou seja, aquela história que contaram ali atrás, que as visitas estavam liberadas, elas só foram liberadas do pedido, da solicitação, porque continuam sendo de 30 minutos por pessoa, no máximo 2 horas na terça e no máximo 2 horas na quinta. Coronel, por mais que seja forte o presidente Bolsonaro, psicologicamente falando, o que ele está enfrentando, sem sombra de dúvidas, é uma tortura implacável desse sistema, né? Pitoli, se você vê o histórico dele, pelo menos eu que o conheci lá atrás, né, antes de 2017, e depois passei a ter contato com ele a partir de 2017, campanha de 2018, e a gente convivi com ele várias vezes, foram vários momentos aqui no estado de São Paulo, e ele realmente gozava de uma saúde muito boa mesmo, né? Tanto é que o apelido que eu conheço o Bolsonaro, o apelido dele é Cavalo, né? Esse apelido vem desde a época da escola de educação física, do curso de educação física que ele fez, porque ele realmente gozava de uma saúde implacável mesmo, muito boa, por sinal, né? E aí, mas olha só os revés que ele sofreu durante todo esse tempo, e tudo começou justamente com a facada, né, que ele tomou lá no dia 6 de setembro de 2018, né? E eu faço sempre questão de citar, né, que a facada, se foi encomendado ou não, a gente acho que nunca vai conseguir saber, mas que foi praticada por um militante do PSOL, por um militante de esquerda, e que foi uma tentativa de assassinato, isso eu não tenho a menor dúvida, como policial, né, e como investigador de vários crimes durante a minha carreira, né, não tenho o menor medo de dizer, né, que foi realmente um atentado, uma tentativa de homicídio, e a partir dali, assim, a saúde dele se debilitou, porque a facada pode não ter tirado a vida dele, mas tirou uma boa parte da saúde, porque comprometeu bastante os órgãos do presidente, e aí, a partir daí, ele passou a sofrer com cirurgias e mais cirurgias. E vem toda essa pressão psicológica, a política já é muito difícil, né? O momento que a gente vive é muito difícil, de muita polarização, e isso traz uma pressão incrível para um sujeito que ocupou a cadeira de presidente e vem sofrendo toda essa pressão após a derrota de 2022. Então, eu não tenho a menor dúvida, né, conhecendo um pouco de medicina, né, pequenos conhecimentos, com pouco conhecimento a gente consegue fazer uma avaliação que realmente isso se somatizou de uma forma e trouxe realmente o presidente numa condição muito debilitada hoje, né? Dá para perceber que ele não tem mais o mesmo vigor físico que tinha, até porque 6 anos, 7 anos já se passaram, ele tinha próximo aos 60 anos, a idade que eu tenho hoje, 60 anos, a sua vitalidade é uma, e agora com 70 anos, indo para 71 anos, agora, se eu não me engano, em dia 20 de março, 29 de março, faz 71 anos, a gente percebe realmente que mudou muito o quadro clínico dele. Então, eu acredito que mereceria, até para a gente fazer um pouco de justiça com tantos outros vagabundos que estão soltos por aí, né? Acho que merecia um pouquinho, uma atenção um pouco melhor, né? Um pouco mais de respeito com o ser humano, né? E isso aí quem tem que promover é justamente o ministro Alexandre de Moraes, porque é ele que cuida do caso, é ele que tem que ter essa sensibilidade. E parece que no momento essa sensibilidade não vai ter de jeito nenhum. Na verdade é ódio, né, que tem, né? É o contrário, não tem sensibilidade. Parece que é um ódio mesmo, né? Pitoli. Exato. Pois não, Borgo. Pitoli, só fazer uma observação. Bom dia, Coronel Tadeu. Prazer, boa tarde já, né? Prazer falar com o senhor. Vamos supor, levando em consideração que o Alexandre de Moraes não tivesse 129 milhões de motivos para tirar o presidente Bolsonaro da jogada. Vamos supor que não tivesse nenhuma vinculação política, pessoal, nada disso. O Alexandre de Moraes, ele julgou uma denúncia que diz pretos, que a Força de Elite, alguns pertencentes à Força de Elite das Forças Armadas, teriam tentado matá-lo, teriam um plano para matá-lo. Essa era a denúncia. Tá? E ele condenou esses réus e também condenou o presidente por ser uma liderança do grupo que tentou dar um golpe
mas que estaria ligado a um projeto para tentar assassinar o Alexandre de Moraes. Nós sabemos que isso aí é um absurdo, né? O Kid Preto que deixou de pegar o Uber, mas enfim, vamos levar que tudo isso fosse realmente sério. O ministro Alexandre de Moraes, ele não teria, mesmo nessa hipótese, a possibilidade de julgar o presidente Bolsonaro. Como que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele julga as pessoas que na cabeça dele ou da denúncia queriam matá-lo, e agora fica a cargo desse ministro do Supremo conceder a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro ou não. Essa pessoa, se realmente, vamos supor que ele acreditou nessa denúncia, porque é uma denúncia igual o golpe da Disney, mas supondo que realmente ele acreditou que havia um plano para assassiná-lo. Meu Deus, se ele acreditou nesse fato e ele condena o presidente Bolsonaro como sendo líder desse grupo que queria matá-lo, ele não tem a isenção que nós esperamos de um ministro da Suprema Corte para analisar um pedido de prisão domiciliar. Quiçá ele teria a liberdade, né, a isenção para julgar o presidente. Mas vamos trazer nesse momento. Por que eu acho isso muito importante? Porque o Coronel Tadeu disse agora, lembrou, né, que o presidente Bolsonaro está só numa cela, num cárcere, né, o que eu atribuo. Agora, o medo que dá é que daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai falar assim, bom, então ele não vai mais ficar sozinho, agora ele vai para Papuda com outras pessoas. Nós não podemos duvidar de nada desse regime. Tudo pode acontecer de mal nesse regime. Borgo, tecnicamente a gente já explorou esse assunto várias vezes. Eu sou formado em Direito, curiosamente formado na mesma universidade do ministro Alexandre de Moraes, a Universidade de São Paulo. Nós estudamos pelos mesmos livros, sabemos as mesmas regras e a gente aprendeu que no processo penal a vítima jamais pode ser o julgador e pode ser o investigador e assim por diante. O Código de Processo Penal, ele veda isso, claramente. A gente sabe que, tecnicamente, esses inquéritos e esses processos foram conduzidos, todos eles, da forma mais errada possível. Né? Tudo isso deveria ter sido anulado, tudo isso deveria ter sido feito da forma correta, como manda o Código de Processo Penal, como manda a nossa legislação processual. Mas, infelizmente, esse é um dos grandes erros dessa corte, desse ministro, é insistir em carrear um processo completamente nulo. É difícil até explicar para estudantes de direito como é que isso está acontecendo. Mas a regra é muito clara, a regra é a regra deles. Eles fizeram essa regra e então estão levando isso a feito de uma forma completamente errada. Aí você me toca nessa questão do presidente Bolsonaro e de ele estar no cárcere. E aí eu volto a insistir mais uma vez, Borgo, em dizer, a prisão, por mais que ela seja uma prisão, né, ela tem que trazer um mínimo de dignidade para o preso. Se eu não me engano, o general Paulo Sérgio está lá no Comando Militar do Planalto, né? Ele está dentro de um quartel. O Braga Neto está lá no Comando Militar do Rio de Janeiro, se eu não me engano, lá em Deodoro, está dentro de um quartel. E você vê que a condição, ela é diferente. Ela é diferente. E isso não está sendo aplicado ao Bolsonaro, que deveria, no mínimo, estar no que a gente chama na justiça castrense, né, que é a justiça militar, de uma sala de Estado Maior, que é justamente uma prisão para oficiais superiores, e no caso dele, ex-presidente da República ainda, poderia estar gozando de um outro tipo de prisão, mas não fazem isso por motivos óbvios, né? Leva a crer que realmente é uma perseguição, é algo que precisa ser feito praticamente com um espírito de vingança, e não é isso que a justiça deveria fazer nesse momento, né? Com ninguém, absolutamente ninguém. Eu sei exatamente o que é um presídio, sei das condições. Eu conheço presídios no Brasil, conheço presídios nos Estados Unidos e conheço presídios em alguns presídios da Europa, porque fui visitar esses presídios.
Aqui no Brasil a coisa é surreal, né? É muito ruim, é uma falta de responsabilidade, que o sujeito tem que cumprir a pena dele se eu não abro mão, se ele for culpado ele tem que cumprir, se ele for culpado ele tem que cumprir. Com bandido eu não amoleço de jeito nenhum, mas a gente viu tudo que aconteceu, esse histórico todo desses grupos, núcleos 1, 2, 3 e 4, a gente viu como é que a coisa está sendo conduzida. Hoje o caso do Felipe Martins, também, que foi cancelada a medida cautelar dele de cumprir em casa e foi transferido para um presídio, a gente vê claramente que há muitas distorções, muita coisa que precisa ser corrigida, né? E quando você vê José Genuíno, Delúbio Soares, vamos lembrar de outros nomes aqui, daquela época da Lava Jato, né? E Renato Duque, Cerveró, todos réu confessos de um escândalo absurdo que desviou milhões e milhões de dinheiros, você não vê um para contar a história dentro da cadeia. Ninguém cumpriu a sua pena, absolutamente ninguém. Aí você realmente não tem outra conclusão a tirar a respeito da justiça brasileira, como ela é uma justiça política mesmo, né, que faz um ativismo político escancarado, declarado, transparente, né, protegendo um lado da política, né, aliás, protegendo bandidos que fazem essa roubalheira toda, né? E isso não estamos falando da época de 2006 para frente. Recentemente nós temos aí esse escândalo do INSS, nós temos esse rombo nos Correios que estão desviando dinheiro, ou seja, a canalice continuou e a justiça vem dando aval em cima de aval em cima dessa turma, né? É isso que a gente precisa tentar corrigir esse curso o mais rápido possível, para que a gente possa ter pelo menos um pouco mais de tranquilidade no ambiente político brasileiro, né, e parar de ver essas injustiças que acontecem apenas com um lado ideológico da política, né. Isso me deixa realmente bastante triste, né, mas ao mesmo tempo continuo muito motivado ainda para continuar lutando na política. Coronel, Borgo, ouçam essa. Falamos há pouco, Coronel, com o Dr. Cláudio Birolini, que é o chefe da equipe médica do presidente Bolsonaro, e ele relatou que foi em função do uso do CPAP, o presidente teve um sonho, se exaltou, sonhou que estava saltando de paraquedas, se exaltou e por isso sofreu tombo durante a madrugada. Aí agora há pouco, conversei com dona Claudilene. Coronel, dona Claudilene é a dona Cláudia, esposa do seu Carlos Antônio, que são ouvintes da Ouro Verde e são os pais do Felipe Martins. Eles moram em Votorantim. Dona Cláudia acabou de falar comigo. Hã? Conheço eles, pessoalmente estive na casa deles. Pois é, Coronel. Dona Cláudia acabou de falar comigo aqui. Ô, Pitoli, estou aqui seguindo os passos para seguir a Ouro Verde no Instagram, ou seja, está ali no dia a dia dela e pedir informações sobre Felipe, como ele está. Por quê, Coronel? Hoje pela manhã, o doutor Chiquini passou por aqui dizendo o seguinte, olha, está provado que ele não acessou as redes sociais. Foi só uma pessoa, um coronel aposentado da reserva da Força Aérea, da Aeronáutica, que mandou um e-mail para Moraes dizendo que o Felipe Martins havia acessado o LinkedIn dele. E o Chiquini provou hoje que isso não aconteceu. Então, a gente vai... Por que eu contei isso, Coronel? A gente tem o lado humano aí do presidente Bolsonaro, na questão do sonho, aí a mãe do Felipe Martins, são vidas que estão sendo destruídas por essa justiça justiceira, Coronel. A gente não pode deixar de falar, porque o dia que a gente deixar de falar, Pitoli, eles vão fazer mais e pior ainda. A gente precisa sempre levantar esses erros que estão sendo acontecidos, essas arbitrariedades, essas distorções, porque a lei que está aí não preconiza isso. É muito triste você ver o que está acontecendo, como com tantas outras pessoas. A gente está vendo claramente uma distorção muito grande do que é a justiça brasileira na mão de pessoas que deveriam operá-la com extrema maestria. Deveriam ser os bambambãs, os professores
de justiça, os professores do bem, os professores da equidade, mas infelizmente o que a gente está vendo é um desmando, um descalabro total da justiça brasileira, né? E não é esse exemplo que a gente gostaria de ver a partir da Corte Suprema do país. Lamentavelmente, isso me choca. É completamente diferente o que eu aprendi nos bancos escolares e se a gente se calar, Pitoli, as coisas vão piorar ainda mais, vão ficar ainda muito piores, porque o ativismo judicial ele está escancarado demais. Isso precisa de freio, isso precisa de correção de rumo, isso precisa de uma atuação um pouco diferente, muito mais corajosa do Senado Federal, mas infelizmente, e eu falo aqui para todos os nossos ouvintes, nós temos um Senado podre, nós temos um Senado doente, são batatas podres no meio de um saco de batatas que vão apodrecendo outras batatas, e é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em 2026, quando a gente quer um ano bom para o Brasil, um ano bom para a política brasileira. A primeira coisa que me vem na cabeça é trocar todos esses senadores corruptos, vendidos, safados, que vão para as eleições pedir o voto da população brasileira e depois acabam não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, há um descontrole total na política, a nossa democracia ela está jogada ao mar como uma náufraga dentro de um mar e a gente precisa resgatar ela de todas as formas. E o primeiro passo é começando por essa eleição no Senado Federal. Ou a gente coloca senador bom lá, senador com coragem para fazer o que precisa ser feito, ou nós vamos para o buraco e não vai demorar muito. Ou esse Brasil acaba e não vai demorar muito. Olha o que fizeram na Venezuela e olha quanto tempo o povo venezuelano vem sofrendo. O Hugo Chávez, que eu comparo aqui com o presidente Lula, o atual presidente Lula, veio com aquele discurso bonito em 1998 e levou a eleição. E depois levou a Venezuela à bancarrota. Olha como é que está a Venezuela hoje. Precisou vir um outro país, um outro líder para botar a Venezuela nos eixos, né? E o Brasil está caminhando para o mesmo buraco. Nós não somos tão ricos como a Venezuela, nós não somos tão prósperos como a Venezuela, mas a Venezuela, de a oitava economia do mundo, caiu numa crise humanitária terrível na mão de sem-vergonhas, de bandidos, verdadeiros bandidos. E o Brasil hoje está na mão de bandidos. O Brasil hoje está sofrendo com essa administração péssima que a gente está tendo e não é de hoje. Ela vem desde 2003. Então o que a gente precisa é acordar antes que seja tarde, ou nós vamos ver o Brasil mergulhado também numa crise humanitária, como foi a Venezuela, e aí sabe Deus quando é que nós vamos ter um presidente Donald Trump para vir aqui socorrer os brasileiros.